Abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso 9. Apenas a parte B desse texto. Gênesis 3, 9, que diz: onde está você? Onde está você? Esse é um texto que já falei sobre ele algumas vezes. É um texto que tem inquietado a minha vida. Eu queria partilhar ele com você nessa noite, mais uma vez, onde nós paramos para falar e pensar sobre oração, ou paramos para nos dedicar à oração. E oração é relacionamento com Deus. Eu tenho cada vez mais entendido que oração é relacionamento com Deus, na mesma medida que o relacionamento é oração. Relacionamento é oração, assim como oração é relacionamento com Deus. Eu estava recentemente ouvindo uma reportagem da Rede Globo, da edição de 5/2/2015, e a Rede Globo trouxe uma matéria, uma entrevista com uma ONG de Mães da Sé. Não sei se os irmãos já procuraram ver o que é a Mãe da Sé. São mulheres que formaram uma ONG em prol de encontrar pessoas perdidas. E entre muitas as coisas que nós ouvimos de coisas ruins, né, nos nossos meios de comunicação, e hoje o que mais tem é coisa ruim, algumas coisas mexem mais com a gente, né? Toca mais a gente. Hoje de manhã eu liguei a televisão por 5 minutos e foram 5 minutos de informações de tragédia. Eu não recebi nenhuma informação através do meio de comunicação, que é o repórter da manhã. Boa, eu até brinquei com as duas. Meu Deus, não tem uma matéria que boa, positiva, tudo ruim. Policial que matou o menino, né, a tiro, a queima-roupa, porque estava numa perseguição. Depois o menino caiu, descarregou o revólver em cima do menino. Um jovem que vindo do show, que morreu. E daqui a pouco mostrou lá outro menino que foi assassinado. E por aí vai, por aí vai. Mas algumas coisas mexem mais com a gente. E essa matéria dessa ONG mexe, é algo assim que mexe muito comigo, porque os números são assustadores, porque diz que 40 mil crianças e adolescentes, gente, 40 mil é muita gente, é 40 mil, né? Não é 40, é 40 mil crianças e adolescentes somem no Brasil por ano. Por ano, 40 mil crianças e adolescentes somem no Brasil por ano. Isso dá uma média de 110 crianças por dia. É um número assim assustador. Ainda que haja uma margem de erro nessas informações, né? Ainda que haja uma margem de erro, ainda assim os números são alarmantes, né? São desesperador. E ele se torna mais desesperador ainda para quem é pai, para quem é mãe, que entende, né, o que é o amor que um pai sente pelo filho. E eu fico pensando o que seria de mim se tirassem o direito de eu beijar, abraçar e poder me relacionar com os meus filhos. Porque na minha vida isso é algo divino, é algo tremendo eu poder, né, tocar nos meus filhos, ouvir a voz deles, né, sentir o cheiro,
Hoje eu estava terminando de preparar um texto que eu estava lendo, e aí eu passei pela sala e Felipe falou assim: pai, deita aqui um pouquinho comigo para ver esse desenho. E eu fiquei 5 minutinhos ali, ai, que vontade de ficar ali pro resto da vida. Nossa, que coisa boa, filho, tinha o meu filho, poder se relacionar com o meu filho, poder, né, o simples fato de eu estar ali com ele era o que ele queria. E foi rapidinho, foi tão rapidinho que ele dormiu. E eu fiquei ali com vontade de dormir, mas não dava, tive que levantar correndo, que eu tinha um compromisso aqui às 4. Mas isso, para quem é pai, para quem é mãe, é algo assim muito grande, muito forte, né? O relacionamento com alguém que você ama. Talvez você que não é pai tenha aí uma namorada ou já casou, alguém que você é muito forte quando os relacionamentos são rompidos, quando os relacionamentos são quebrados, de amizade, né? Isso é muito ruim. E o que isso tem a ver com a gente? Querido, eu fico olhando para esse texto, olhando para essa palavra de Gênesis, e eu fico contemplando esse pai que ofereceu o melhor para o seu filho, esse pai que sonhou e almejou aquilo que melhor, de mais excelente para o seu filho. O texto revela que o prazer desse pai era passear no jardim e contemplar a criação, ou seja, contemplar o seu filho, que ele tinha gerado de uma maneira muito especial, que era o homem. Veja, querido, que o texto diz que pela beira da tarde ou ao entardecer, enquanto a brisa parava, Deus vinha passear pelo jardim e o seu filho esperava esse momento, porque ele ouvia os passos do Pai, ele ouvia o barulho da presença de Deus. Quando eu abro o portão, eu me orgulho todo, que eu ouço: papai chegou. Isso é bom, né? Isso enche a gente de orgulho. E eu fico imaginando que esta era a reação de Deus, e vice-versa, a relação de Adão e Eva em relação a Deus. Esse amor perfeito. Era o amor perfeito, sem margem de erro, de relacionamento, de cuidado, de afetividade. E veja, querido, por um momento que esse pai se afasta desse filho, esse filho é sequestrado, e quando o pai volta, sequestrado por uma força maligna, maldita, e ao voltar para se encontrar com o filho já não está mais lá. E agora essa voz ecoa: filho, onde está você? Cadê você? Cadê você? Filho, para onde você foi? E eu fico imaginando, querido, que assim como essa voz de 40 mil mães e pais ecoa pelo Brasil, assim como é desesperador pensar nesse número, essa é a reação de Deus em relação à humanidade caída, de filhos perdidos. Eu não sei se você consegue contemplar a dimensão disso, irmãos, e eu estou falando de relacionamento e de oração, porque a história diz que o homem perdeu esse direito da presença de Deus, da intimidade com o Pai, do cheiro do Pai, porque o Pai que amava o Filho era santo, 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 e o pecado do homem, do Filho, não permitia mais que houvesse essa aproximação. Mas há algo muito interessante, irmãos, muito grande no meio disso.
Porque ainda que esse filho não estivesse mais naquela posição, esse pai decide pagar o preço por um resgate. Esse pai decide entregar aquilo que ele tinha de mais precioso para que esse filho fosse resgatado, para que esse filho fosse trago de volta. No texto, quando nós começamos a ler a história de Deus, a história do povo de Deus, o templo, você vai descobrir que no templo existia o que eles chamavam do véu, da cortina. Esse lugar era um lugar que separava o homem pecador do lugar que é chamado Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava para apresentar o pecado das pessoas, ou para pedir misericórdia de Deus em prol do pecado das pessoas. Em Hebreus 10, 19 e 20, ele vai dizer que Jesus Cristo é o único que entrou nesse Santo dos Santos pelo sangue, para abrir um novo e vivo caminho e nos permitir voltar de novo à presença do Pai. E presta atenção onde que eu quero chegar com você, irmãos. Presta atenção. O ministério de Jesus, esse Jesus que veio para resgatar, ele foi marcado de uma forma muito enfática pela oração. Pela oração. E você já se perguntou por que Jesus orou tanto, sendo ele Deus, sendo ele o Pai? Por que tantas vezes ele orou no último dia da vida, na sexta-feira? Jesus orou 3 vezes no cenáculo, no Getsema e no Calvário. Na sala ampla e mobiliada, ele orou pelos discípulos e por aqueles que creriam nele. João 17, 20. No Getsema, Jesus orou por ele mesmo. Mateus 26, 39. Na cruz, das 7 palavras ali proferidas, 3 foram orações ao Pai. Depois nós vamos encontrar as narrativas de Lucas 5,16, Jesus retirando-se para orar. Lucas 6,12, Jesus de novo saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando. Lucas 9,18, certa vez ele estava orando em particular e os seus discípulos estavam ali. 9,28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro e João e subiu a um monte para orar. 11:1, Jesus estava orando em um determinado lugar. E Marcos 1,35 vai dizer que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orou. Querido, eu tenho me perguntado, Deus, por que é que Jesus orou? Querido, presta atenção. Sendo Deus, Jesus entendia a importância da restauração desse relacionamento. Jesus entendia o amor dele por nós era tão grande que ele queria nos mostrar e nos dar o exemplo que a oração era o retorno ao relacionamento com o Pai. É o filho que se apresenta de novo ao Pai. É o filho que agora não precisa se esconder mais. Porque em Mateus 27, 51 diz que quando ele
entregou o seu espírito, naquele momento o véu foi rasgado. O véu que separava o homem de nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. E eu fico pensando, queridos, Jesus, como que o Pai esperou por isso? Por esse momento em que ele reencontraria filhos de novo, onde ele poderia ouvir a voz. Glória a Deus. Mais uma vez, pela manhã ou pela tarde, ele ouvir a voz da Aline. E querido, preste atenção que eu vou falar com você. Às vezes nós não conseguimos entender isso. Que a morte de Cristo na cruz foi para trazer os filhos de volta à presença do Pai. Foi para pagar o preço do resgate daquele filho sequestrado. E o que mais o pai pode querer de um filho, senão amar esse filho, se relacionar com ele, ter intimidade com ele. Imagina você, um pai que tem um filho sequestrado, o filho é levado embora, o pai investe o melhor, baixa um pouquinho ele, só um pouquinho, baixa um pouquinho. O pai investe o melhor na vida daquele filho, ele dá a sua maior fortuna para o resgate daquele filho. E o filho até compreende isso, o filho até entende isso. Porém, ao voltar para a casa do pai, esse filho já não mais dá importância para esse pai, já não dá mais importância para esse relacionamento, já não dá mais importância para essa intimidade com o pai. Ele tem tempo para tudo, mas não tem para esse pai mais. Ele tem tempo para tudo que é da sua agenda, mas ele mal para olhar para o pai. Enquanto que o pai mais busca é relacionamento com esse filho. Esse filho se torna mais um. Eu vi uma entrevista, não lembro aonde, eu li. Foi numa revista que chegou essa semana para nós, de missões, da igreja IEBV de Vitória, e tem uma matéria sobre família, o desafio da família, e um dos pais dizia assim: eu tenho me sentido uma caderneta de poupança para o meu filho, porque meu filho só chega perto de mim para me pedir dinheiro. O único momento que ele lembra de mim é quando ele precisa de comprar alguma coisa, ou que ele precisa pagar alguma coisa. Eu fico pensando, será que Deus não tem sentido assim com a gente? Porque parece que às vezes nós só vamos para Deus para pedir alguma coisa. Parece que nós só vamos à presença, à sala do trono, ao santo do santo, para pedir alguma coisa. E parece que isso é o que é oração. Petição, petição, petição. Poucas vezes você encontra pessoas na presença do Pai para dizer: Pai, eu te amo. Pai, eu quero dizer como é bom a tua presença. Pai, eu quero estar aqui para que o Senhor me faça perceber quem eu sou. Querido, como é bom se relacionar com Deus em oração. Como é bom sentir a presença de Deus cuidando de nós, tendo a certeza do que Davi está dizendo, que mesmo aquilo que ainda nem chegou na nossa boca, Ele já conhece. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite.
muito mais importante do que o que sai da sua boca, é aquilo que está dentro de você, que chega diante do Pai. Muito mais importante do que sai da nossa boca, é o que está dentro de você, que estabelece o seu relacionamento com o Pai. A oração é um princípio de relacionamento, de restauração, de aliança, de dependência. Imagina um pai que dá a vida para o filho e daqui a pouco vê esse filho andando como se não precisasse mais dele, como se ele já tivesse feito tudo. Isso fica muito evidente, essa restauração do relacionamento, quando Jesus, sendo criticados pelos religiosos, pela sua postura, como ele estava cumprindo a sua missão. Os religiosos estavam incomodados porque Jesus estava indo atrás de gente que não valia nada. Eles queriam bajulações, eles queriam que Jesus desse uma atenção especial para eles, porque eles eram os filhos que ficaram em casa. Para eles eram filhos que não tinham abandonado a casa do pai. E aí Jesus conta a história de Lucas 15, do filho pródigo, para dizer: querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para que eu vim aqui? Tinha um menino, esse menino perdeu o relacionamento com o pai. Esse menino achou que ele tinha condições de viver longe, sem o relacionamento com esse pai, e ele foi viver a sua vida, e ele fez um monte de besteira. Perdeu tudo, mas um dia ele lembrou da casa do pai. E ele pensou: eu voltarei para o meu pai. E quando esse menino decide voltar, a Bíblia diz: Jesus, o próprio Deus, irmãos, o próprio Deus que está trazendo essa história para dizer, quando esse filho decidiu voltar ao relacionamento, ele encontrou um pai de braços abertos para poder abraçar e dizer: vinde bendito, porque este é o reino que eu tenho preparado para você. Quando esse filho volta para casa, Jesus, o texto diz que Deus faz uma festa, porque o relacionamento estava sendo restaurado. Ele mandou matar o melhor novilho, ele mandou fazer a melhor festa, porque aquele filho estava de volta à casa do pai. E sabe o que aquele filho pediu para o pai? Sabe? Nada. Ele só falou assim: pai, deixa eu ser o mais simples do seu empregado. Deixa eu ser o servo menor dessa casa. Mas me recebe de volta na tua presença. Me recebe de volta para que eu possa me relacionar contigo. Mas tinha um filho lá, se achando melhor do que o que estava longe. E esse filho não entendeu a restauração desse relacionamento. Esse filho para mim representava aqueles religiosos que não estavam entendendo nada do que Jesus veio fazer. Não estavam entendendo nada, qual era a proposta, o que Jesus tinha vindo fazer aqui. Porque aquele filho ficou indignado, porque aquele pecador estava sendo recebido com festa. Meu irmão, eu não sei se você já viu, o retorno de um filho sequestrado para casa. Tomara que ninguém tenha passado por isso. Eu nunca passei, mas eu fico imaginando como é triste para um pai saber que o seu filho está longe. Como é difícil para um pai não ouvir mais a voz de um filho. E eu fico imaginando que assim é o amor de Deus pelas nossas vidas. Quando nós nos tornamos autodependentes e não paramos mais para nos relacionar com Deus. Hoje é o dia de você restaurar o seu relacionamento com o Pai. Querido, invista um tempo da sua vida com o Pai. Invista um tempo da sua vida
em relacionamento, porque o Eterno nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele e levarmos outras pessoas ao relacionamento com Ele. Que a voz desse Pai possa encontrar comigo, com você, e que nós possamos dizer: Pai, eis-me aqui, eis-me aqui. E que nós possamos a cada dia nos apresentar de volta a esse Pai. Um dia eu passei por uma experiência pequenininha. Todo mundo acha que é inteligente demais até cair no conto do bobo, né? Um dia eu passei por essa experiência de cair no conto do bobo. 3 horas da manhã, uma irmã minha lá no Paraná, filhas pequenas aqui, a gente quando mora longe fica preocupado com tudo. Ligação 3 horas da manhã, você sempre acha que alguém morreu, né? Ninguém liga na casa da gente 3 horas da manhã. Por infelicidade, minha irmã estava na minha casa aquele dia e quando atendeu, tinha uma menina chorando, ela já falou o nome da filha. E aí você já conhece os trotes que tem por aí. E nós caímos no conto do sequestrador. E foram 1 hora assim de tortura. E a gente acreditando fielmente que as nossas sobrinhas estavam na mão dos sequestradores. E quando aquele momento passou, aquela 1 hora era uma mistura de raiva com alegria. E eu disse: Senhor, tenha misericórdia de pessoas que realmente vivem essa emoção. É desesperador, irmãos. Você vê pessoas que você ama nas mãos de pessoas maus. É desesperador quando o Senhor, o Eterno, olha do céu e vê pessoas tão amadas por Ele, tão queridas, entregues na mão de Satanás. O amor de Deus é algo muito grande por nós. O amor de Deus por você é algo imensurável, muito maior que nós consigamos imaginar, porque o amor de Deus por nós é um amor perfeito, é um amor da natureza de Deus, e o que Ele quer com você é apenas que você se apresente a Ele todos os dias, que ao passear do dia Ele encontre com você, que essa voz e essa pergunta possa ecoar todos os dias: Filho, cadê você? Para que todos os dias você se apresente ao Pai. Todos os dias essa pergunta tem mexido com a minha vida, em meio às minhas agendas, em meio à minha vida corrida. Todo dia o Espírito Santo de Deus tem dito: Filho, cadê você? Porque eu não te vi hoje? Porque você não orou hoje? Porque você não falou comigo hoje? Por que você hoje não se apresentou ao Pai? Santo, santo, santo Deus. Como é bom, Jesus, como é bom, Pai, ter a liberdade da Tua presença novamente. Poder viver isso, Pai. O mundo jamais entenderá o Teu amor se eles não permitirem que o Senhor o alcance. Obrigado, Jesus, pelo resgate da cruz, pela remissão dos meus pecados, Jesus, pelo preço pago pela minha vida, Pai. Perdoe porque às vezes nós não temos vivido esse valor que o Senhor tem nos dado. Mas que Deus, acima das programações, acima dos eventos eclesiásticos, acima, ó Deus, da agenda, possa existir neste lugar filhos que diariamente se encontram contigo, Senhor. Não nos deixe, Senhor, escondidos, como Adão fez. Não deixe nos esconder, Deus, atrás das nossas
responsabilidades dentro dos nossos ministérios eclesiásticos. Não nos deixe escondido, Deus, atrás das nossas vestimentas religiosas. Não nos deixe escondidos, Senhor, atrás das nossas obras. Mas que o Teu amor nos encontre e que a Tua graça soberana seja derramada sobre nós. E que haja um avivamento no meio da Tua igreja, Senhor. Que haja, Deus, um avivamento vindo dos céus. Mas não um mover, ó Deus, de ventos passageiros, mas de restauração pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que tudo, Deus, que nos envergonha, tudo que nos tira, Pai, a liberdade da Tua presença, assim como Adão se envergonhou, há dias que nós envergonhamos, ó Deus, mas que a Tua presença nos inquiete, e pelo sangue de Jesus na cruz, nós sejamos restaurados e feitos mais alvos do que a neve. Ó Deus, que haja na Tua igreja, Pai, que haja nos Teus filhos alegria, Pai, do viver diário na Tua presença. Que a Tua graça nos baste, Senhor. Que a Tua graça nos baste. E que a Tua graça seja a motivação maior das nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Pelo aquilo que o Senhor continua fazendo no meio da Tua igreja. Pelas restaurações dos corações, Pai. Pela restauração da família. Pela restauração de vidas, ó Deus. Ó Pai, continue agindo, Deus. E quebrantando tudo que precisa ser quebrantado. Para que nós possamos, ó Deus, crescer. Mas crescer em graça e entendimento da Tua palavra. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.